Um salve a todos, a paz do Senhor Deus para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o evangelista pensador. Vamos lá? Vamos estudar mais um texto da Bíblia hoje, das Escrituras, aprender mais um pouco sobre o Evangelho de forma correta. Quando digo de forma correta, que realmente tem muita coisa errada por aí. Eu não sei porque o pessoal ensina de forma errada as coisas, né? Eu acredito, na verdade, não só acredito, eu sei que a verdade é que as pessoas seguem sempre o que a sociedade diz. E a Bíblia chama a sociedade cosmo, uma força, né? Cosmo dando a entender, né? Literalmente, né? A palavra cosmo significa, primeiramente, uma força de conhecimento, um conjunto de informações, uma regra de conduta, né? Um estatuto de informações. Ou, resumindo, é um pensamento, é uma ideia errada, pensamento errado. Se nós observarmos para dentro das igrejas evangélicas hoje, nós vamos ver que o que as igrejas, né, seguem de certo ou errado, que a própria sociedade põe, e não o que a Bíblia coloca, revela, mostra. Mas o que a sociedade diz que é errado ou certo. Infelizmente, essa é a verdade. Então nós temos que pensar, temos que nos tornar pensadores, né? Hoje eu estava até falando com uma pessoa, né, minha dentista, né, que as igrejas nasceu há 200 anos atrás aí uma igreja, outra, e só eles vão para o céu. Só eles estão certos, estão corretos, só eles têm a verdade. E todas as igrejas que vieram antes, né, todos os evangelhos que foram pregados antes, para eles não vale nada, mas só eles, né? É esquisito essas coisas, né? Meio esquisito, né? Se você pensa, logo você existe, né? Disse certo pensador. Então, quando você pensa nessas coisas, você entende, compreende, né? Que não é bem assim, não. Então, não estou aqui para falar mal de igreja, eu estou aqui para nem de pessoas em si, eu estou aqui para falar a verdade, levar as pessoas a pensarem, né? A se transformar em pensadores, passar pela metamorfose de Romanos 12, né? Aquela metamorfose que a Bíblia diz lá no termo grego, né? Que é uma transformação, né? Aquela transformação que muda a tua vida, muda a tua história. Então, hoje nós vamos estudar um versículo muito interessante, que é entendido de forma particular, ou seja, você lendo a Bíblia de forma errada. É como eu sempre digo, você não tem que interpretar a Bíblia através do teu sentimento da verdade que há dentro de você, porque aí você é a tua interpretação. É por isso que tem muitas coisas erradas, porque às vezes você procura uma igreja, um líder, que tem aquela verdade que há dentro de você. E aquele líder prega a verdade que há dentro dele, mas que parece com você, porque o ser humano parece um com o outro. Então você vai encontrar fé, igreja ou coisa parecida do jeito que você quer. Do jeito que você quer, não do jeito que você precisa. Então isso é um perigo. Então a Bíblia tem uma verdade, você tem que aprender a analisá-la da verdade do ponto de vista do escritor, do autor, de Deus, da pessoa de Deus, do responsável, do homem, do ser que inspirou a Bíblia. Com os olhos de Deus. Se você quer entender um livro que você lê, você não pode ler o livro com a verdade que está em você, porque aí você vai compreender de forma... não vai compreender o que o autor está dizendo, mas vai compreender unicamente o que você pensa do que existe, do que é verdade, né? Então, e aí está o erro que cometemos. Então nós temos que se entregar para os olhos de Deus, para a interpretação de Deus. Vamos lá. O texto está lá em Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Vida. São poucos os que a encontram. O que está dizendo aqui? É claro que
que nós entendemos até hoje, que eu aprendi também muito, né, na adolescência, quando ia na igreja, é que na minha época, rock and roll, drogas, sexo, à vontade, é a porta larga. E a porta estreita é não ter droga, rock and roll e sexo. Isso é a porta estreita. Está totalmente equivocado e errado quem ensina assim. Claro que para algumas pessoas, né, vamos dizer que a porta larga é o rock dela, né, é as drogas que ela segue, a vida sexual de forma errada que ela segue, que eu digo forma errada porque existe a forma certa. Então, é, é, pode ser sim, mas é, generalizar ou colocar tudo como se isso, somente isso é errado, os prazeres da carne, né? E mostrar, né, essas coisas, dizer que só isso é errado, não, aí está errado. Não pode a pessoa ela interpretar dessa maneira. Tem que interpretar dentro da exegese, da hermenêutica. Vamos viajar no tempo um pouco. 400 anos antes de Cristo, Sócrates disse a mesma coisa. Em outras palavras, parece que Jesus está copiando o que Sócrates falou. Falou a mesma coisa que Sócrates falou, só que usando outra linguagem. Mais simples. Então, é mais rápida, né? Até mais aperfeiçoada. Mas, na verdade, quem inspirou Sócrates foi o próprio Jesus Cristo, por isso. A ideia continua sendo de Deus. Sócrates era um homem que, diferente que nós aprendemos hoje, não sei por que, né, isso no nosso país, né, no Brasil, eles ensinam nas escolas de forma errada. E errado mesmo, viu? Não é que eles ensinam de forma errada. Eles omitem a verdade. Sócrates não morreu porque era um preletor, um pensador da época dele, que pensava diferente das pessoas em vários aspectos. Não. Sócrates, ele era até reconhecido, né, honrado pela sociedade, mas ele morreu porque ele descobriu a verdade no sistema de religião. Aí ele não acreditava nos deuses dele, nos deuses que... Por isso que ele morreu. Tomou cicuta lá, tomou chazinho lá e morreu. Não, né? Por causa disso. É uma omissão. Ele descobriu, estudando, o Deus Yahvé dos judeus. Ele descobrindo o Deus Yahvé, ele estudou o costume judeu e foi transformado pelo Espírito de Deus. Então o que ocorreu? Ele descobriu e começou a pregar que existe um só Deus, que é o Deus dos judeus. E por causa disso, os homens, ele rejeitou todos os outros deuses. E por causa disso ele morreu. Então o que ensino muitas vezes é, eles não mentem, mas não falam a verdade. Essa é a verdade que eu estou dizendo. Essa é a verdade. Quem é historiador aí e é professor que está me ouvindo, sabe essa verdade, né? Se não sabe, pelo amor de Deus, o sistema está tão corrompido assim que, né? Ou a pessoa é um preguiçoso para estudar, né? Mas vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre essa verdade. Então Sócrates ensinava sobre isso, né? Naquele ensinamento sobre a caverna, vou falar aqui que é muito comprido, tinha que só fazer 30 minutos só falando sobre isso, relatando sobre isso. Mas é o ensinamento da caverna, que as pessoas estão numa caverna, presas, amarradas, e quem tem a verdade, quem tem a verdade pode soltá-las. Ele vem e apresenta a verdade, a pessoa está dentro da caverna, imagina você preso na caverna, dentro da caverna, a luz entrando, e pessoas passam na frente, o animal passa na frente, e a sombra reflete lá atrás, e você vê só a sombra. Essa é a verdade que para a pessoa, que as pessoas têm. Só a sombra de um animal, não vê como ele é, só a sombra, ele está amarrado. Aí ele é desamarrado, tudo mais, né? Conta lá, resumindo, né? Aí quem desamarra, para desamarrar a pessoa, ela não se desamarra sozinha, tem que ter outra pessoa para desamarrá-la. Então vem outra pessoa, desamarra ela, e ela então está apta a sair da caverna e ver a verdade do mundo como ele é. Mas muitas das pessoas preferem ficar lá porque dói, muito tempo parado dói, os músculos, dói tudo, ela prefere ficar amarradinha lá e tem medo de ir para o mundo lá fora. Resumindo, dei um resumo aqui, né? Jesus falou a mesma coisa. A verdade que está em nós. É essa verdade, você foi criado cheio de complexos, às vezes, cheio de medo,
colocando a culpa tipo no governo. Tudo é o governo, todo mundo é culpado. Aquela imagem, né, quando fala de Deus. Ah, se Deus é Deus, por que Deus permite tanta destruição? Se Deus existe, tanta morte, tanta matança. Por quê? Porque você tem uma verdade de Deus errada. Você não entende como ele trabalha no governo moral dele. Quando digo governo moral, é como Deus governa. Está errada a maneira de você entender. Né? Se uma pessoa aí, ela entende que Deus quer que uma pessoa seja violentada sexualmente ou morta, né? Ou que tenha preconceito um com o outro, guerra até a morte, ela está totalmente equivocada. Quem veio matar, roubar e destruir é Satanás. João 10:10 lá, Jesus Cristo começou já, a primeira mensagem dele, uma das primeiras mensagens dele sendo advogado de Deus, defendendo o pensamento de Deus e falando ao mesmo tempo que as pessoas interpretavam Deus de forma errada. Só porque Deus no Velho Testamento, algumas partes ele cita. Eu fiz isso, permiti no termo hebraico o mal aqui, permiti o bem aqui, eu criei isso, criei aquilo. Aí as pessoas, e eu estou punindo vocês por causa disso, estou permitindo isso por causa disso. É numa parte geográfica concentrada, que pertencia ao povo de Deus. Pode ver lá que é totalmente ligado ao povo de Israel. A obediência, a desobediência do povo de Israel. Ou como a igreja hoje. Né? Então, é diferente do que as pessoas pensam. A Deus que está no controle de tudo. Pera lá. No controle da igreja, ele quer estar e está. Mas não está no teu controle do teu livre-arbítrio, de forma nenhuma, de nem o ser humano, nem da própria igreja. Do livre-arbítrio ele não está. Então, é interessante isso. Mas não vamos aprender também sobre esse governo moral hoje ainda. Né? Daqui a uns dias nós vamos estar ministrando muito, de maneira profunda, sobre o governo moral de Deus. Mas a pessoa, então, a verdade dela, que está dentro dela, né? Sobre Deus, sobre céu, sobre inferno. Ah, Deus é amor, não pode ter inferno. Na linguagem dela, o que é amor para ela? O que é amor para Deus? Né? O porquê Deus não pode salvar a pessoa que for para o inferno e tirar do inferno? Né? Isso daí. Tem que entender, pô. Né? Não é você ter uma verdade dentro de você. Ah, se eu fosse Deus, eu ia agir assim. Então tem pessoas que têm cada verdade dentro delas terríveis, as verdades totalmente tortas. E vai ler a Bíblia dessa forma, aí ela fica magoada ainda. Porque ela já tem uma verdade pré-estabelecida, ou já estabelecida nela. Ela tenta interpretar, então, Deus da forma dela. Então, e tem outros não. Outros gostam de libertinagem, gostam de fazer o que gosta, sente, não gosta de compromisso com a sociedade, com ninguém, como está dizendo, tudo culpado é a sociedade, do que eu sou. A sociedade me oprime de tal forma para que eu possa executar tal coisa. Então ele joga toda a responsabilidade que ele tem para a sociedade, culpando a sociedade. E é uma verdade dele, já estabelecida nele. A criação dos pais fazem isso, né? Ou a criação da pessoa, do próprio ambiente da pessoa, infelizmente, cria esse pensamento, a influência de pessoas, né? Quando criança, acontecimentos, traumas, né? Problemas, dificuldade. Acontece. A pessoa, então, ela cria a verdade dela, constrói a verdade dela por aquilo que ela passa na vida. E a verdade de leitura, até mesmo para assistir um filme, mesmo para ler um livro, ou mesmo, sobretudo, para entender a Bíblia. Então, o que Jesus estava dizendo, que larga o caminho, esse caminho largo, é a verdade que está dentro de você. É aquilo que você faz que é confortável, o sé que é confortável, que você já criou. Que você não tem esforço para mudar. Que você pensa que é verdade ou acha mais confortável seguir. O camarada, às vezes, viciado em tudo que é tipo de droga, gosta de usar droga, tem prazer naquilo, então ele cria um monte de defesa, verdade naquilo e acabou. Às vezes o cara não gosta de responsabilidade nenhuma, então ele busca criar, e Deus exige responsabilidade, então ele quer se afastar. E mesmo sendo cristão, às vezes, ele quer seguir na Bíblia, interpretar a Bíblia da forma dele, tá entendendo? Sem responsabilidade, falando, tudo o que acontece é vontade de Deus. É até bonito, né? Mas é uma fé mentirosa porque não tem responsabilidade nenhuma. Deus diz que o que está acontecendo na tua vida é responsabilidade e consequência da tua fé, praticada ou não praticada, executada ou não executada. E ele não. Não, tudo que acontece, bem ou mal, é vontade de Deus. É até bonito, mas não é. É que se a verdade está na pessoa, ela não tem responsabilidade nenhuma. Com Deus nem com a sociedade. Então ela tem esse pensamento, é bonito uma fé dessa, né? Eu acho ridículo isso, né? E Deus também acha ridículo isso, o pensamento de Deus sobre esse assunto. Então a pessoa está lá com problema, dificuldade na vida, como diz, se alimenta mal, come mal pra caramba, morre por causa da consequência da alimentação errada. Ah, é Deus que quis, né?
Então, essas verdades, o caminho largo é seguir aquilo que você acha que é verdade para você. Aquilo que é confortável, seja na fé evangélica ou não na fé evangélica no mundo. Não é verdade só, caminho largo é sexo, é droga, é etc. Não é isso. Também pode ser isso. Mas não é só isso. Está muito mais. Daí faz parte apenas, muito pouco daquilo que realmente é. É gigantesca essa porta larga. Então, a porta larga é o conhecimento que você tem em você, que você não quer que mexa com ele, isso que você não quer mudar. Às vezes a pessoa é invejosa pra caramba, né? Ela tem inveja, infelizmente ela tem, vamos dizer assim, ela não consegue ser uma boa profissional, ela não consegue acreditar que ela pode se tornar um bom profissional, não consegue ter um dom, um talento. E outras pessoas em volta dela conseguem, cresce e ela fica lá para trás. Aí ela fica com inveja, com raiva e começa falar mal dessas pessoas que prosperam. Critica tudo, até que se ela ganha muito dinheiro, porque tem 2 carros, eu não posso ter um, dá outro carro para a pessoa que precisa, e fica, na verdade, está criticando algo. No fundo, ela tem inveja das pessoas. Eu tenho inveja porque aquela pessoa venceu, conquistou na vida e ela não conquistou. Tá entendendo? E ela fica lá, naquela vida dela, com desculpa. É uma desculpa que ela levanta na situação. É que nem eu volto a dizer o cristão, que ele está cheio de problema, ele fala, Deus que quer assim. E outros ainda, se infelizmente, a verdade dele é o seguinte, ele quer se achar especial. Ele é. Cristo morreu por todos nós, porque nós somos especiais. Né? O sangue dele mostra o valor, o produto que você vai comprar, realmente o produto que você vai comprar, o que mostra que o produto é bom, o valor que está em cima dele. Se é muito grande o valor, custa milhões de dólares, milhões de reais, ou bilhões até mesmo, então é que o produto realmente ele é caro, é valioso. E o ser humano é valioso, foi o sangue de Cristo. Não tem comparação, não tem dinheiro no mundo que possa chegar perto do valor que ele pagou por você. Esse sangue que Cristo pagou na cruz, morreu pela humanidade, para salvar a humanidade, mas voltando como só, tem que ter uma pessoa para levar essa verdade para você. Te dá o conhecimento, né? Para você não viver sem o conhecimento, te levar a ideia, para que você se torne um pensador. Aleluia por isso. Então, aí o que ocorre? A pessoa, infelizmente, ela tem dentro dela essa verdade, essa, ela tem valor. Só que ela acha que ela não tem valor. Ela acha que ela é inferior, porque ela não prosperou, cresceu na vida. Então ela tem, como disse, ela tem inveja, uns têm inveja, outros falam que é vontade de Deus, e o pior, ele quer se achar um super-herói. É a síndrome de herói. Várias igrejas, tem uma certa igreja com isso aí. Infelizmente a doutrina dela é só de síndrome de herói. As pessoas estão lá, a pregação sai assim, é só Jó. A Bíblia se abre lá, ele só prega sobre Jó, a maioria, e você e Deus está vendo o quanto você pode aguentar. O problema, às vezes você está passando por problema, que você não paga suas contas. Você é um safado, você vergonha, não obedece a Bíblia fala assim, para eu te dar, e está pedindo, Deus me dá os dons do Espírito, né? Do Espírito Santo. Aí Deus, tá bom. Então aprenda a administrar minha unção, como diz lá em Lucas, né? Aprenda a administrar minha unção, primeiramente, o meu poder, nas coisas naturais. Se você aprender a administrar na tua vida pessoal, aí eu vou te dar os dons, te dar o que é espiritual. Resumindo o que o Lucas está dizendo lá. Aí a pessoa, eles não fazem isso. Eles querem síndrome de herói. Eles devem para todo mundo, porque não pagam, não porque não, eles não querem pagar, são sem vergonha, 171. Aí vem um monte de problema financeiro e o síndrome de herói está lá na igreja, seja qual for a igreja. Deus está te provando até quando você pode aguentar, aleluia, irmão. Aí o irmão fica, amém, Senhor, é verdade, né? Chora, não sei o quê. Né? Deus, estou sendo provado, né? Não sei o quê. Deus está me provando para ver até quando eu aguento. É a síndrome de herói. O camarada, ele quer se achar especial para receber a graça de Deus. Meu Deus, o preço já foi pago, você é especial. Porque dentro de você tem uma alma, tem um espírito.
E Deus quer transformar a tua alma e salvar teu espírito, salvar todo o teu ser, teu corpo também. Você é especial, ele amou o mundo. Aí o cosmo entra de forma o quê? Não um mundo de conhecimento, mas o cosmo entra, amou as pessoas que estão no cosmo, debaixo do governo de Satanás. Ele amou de tal forma que ele morreu na cruz para salvar. Então ele quer salvar você. Agora, ele quer te salvar disso. E o problema é que muitos vai ter uma surpresa quando morrer. Não é para eu ir para o céu? Onde eu estou indo? Porque você pegou o caminho largo. Seguir doutrina de igreja não é o caminho estreito não, gente. Seguir a doutrina certa de Jesus é o caminho estreito, que leva à vida. Veja só, outro grupo de pessoas esquece que leva à vida. Não é seguir e ficar vivendo triste, oprimido, não. Ele está dizendo que você mudar o teu jeito vai sentir dor. Você gosta de mentir, você gosta de ter síndrome de herói, você gosta de não ter responsabilidade, mas agora vai ter. Os problemas acontecem na sua vida não porque Deus não quer atuar, mas porque você não ora para Deus atuar, você não crê para Deus atuar, aí você aprende, aceita essa responsabilidade e isso dói. Esse é o caminho estreito, mas quando você passa esse processo de metamorfose, Romanos 12, você é transformado, abençoado aqui mesmo. A vida lá é Zoe, vida de Deus. Não quer dizer que você vai morar lá no céu. Também é uma consequência, mas é aqui mesmo que você vai receber de Deus o poder e as bênçãos. Seja qual for, dentro de problema de perseguição do evangelho ou fora, você vai receber segundo aquilo que você creu. Né? Pessoa no Velho Testamento era perseguido e não morriam com perseguição porque acreditavam de tal forma que cresceram espiritualmente. Outros eram perseguidos e foram cortados até no meio, porque a fé dele não alcançou uma dimensão que Deus pudesse protegê-lo. Outros alcançaram, o Novo Testamento também é igual, os apóstolos morreram, menos João, que tentaram matar duas vezes, ele não morreu, não porque Deus não quis, porque ele creu o suficientemente de a morte nem chegar nele. Então morreu confortavelmente na sua casa em Éfeso. Então o que acontece? É incrível a maneira das pessoas interpretar a Bíblia hoje. Seguir a Deus de uma forma errada. Tudo bem que se tua fé não alcançou algo, você morre, vai para o céu. Mas o problema não é esse, o problema é se a tua fé está errada. Ou ela está certa, mas a doutrina errada, você abraça a doutrina errada. E usa a fé na doutrina errada. Gosta de se sentir que é a última batata, né? A bolachinha, quer dizer, do pacote. Ou batata, né? Do pacote. Gosta de se sentir assim. Gosta que faz bem pro teu ego, falar Deus está te provando, até uma profecia que você recebe, né, pentecostal. Eis que eu sou Deus, eu coloquei a mão em você para ver até quanto você aguenta, que você é especial. Aí o camarada fica com ego cheio, 20 anos depois continua o mesmo problema, as moscas vão embora e o fedor continua, né? Então, por quê? Porque ela gosta, ela não mudou o pensamento dela. É sério que vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo, o que vocês estão ouvindo é muito importante, amados. Então não pense que o caminho largo é só prostituição, o caminho largo é só ficar usando droga, né, ser alcoólatra, coisa parecida. Não, de forma nenhuma. O caminho largo aí é o caminho de você fazer seguir a tua mentalidade. Né? Às vezes está dentro da igreja e continua um caminho largo. Você quer converter Deus ao teu caminho e você pensa que você converteu Deus. E no fundo você não tem Deus. Por isso que muitas vezes, muitas das pessoas que eu conheço um ministro, né, pensador cristão que prega a palavra, que muitas das pessoas que ele impôs a mão, cristão, muitos evangélicos, certa vez eles estão em várias igrejas pregando, e nas igrejas, seja qual for, foi da Assembleia, foi Batista, foi em várias igrejas pregando, e manifestar demônio para tudo que é lado. Ele orar, manifestava, tá entendendo? Até na Cristã do Brasil ele foi. Não, mas ele no caminho ele pegou muitos irmãos da Cristã do Brasil, também manifestar capeta do mesmo jeito. Então manifestar capeta era a Assembleia de Deus, era Batista, não foi que os batistas vão, falando a algumas pessoas da Batista, algumas pessoas dessas igrejas que ele está impondo, manifestar demônio para todos, todos de direita. Por quê? A pergunta das pessoas sempre é por que manifesta demônio? Eu conheço essa pessoa, é muito próximo de mim essa pessoa. Então, eu conheço. Estive presente com ele lá. Então, por que manifesta demônio? A pergunta é por que os demônios manifestando em cristãos, em evangélicos, pastores, e pastores também, outros obreiros, outros presbíteros, anciões, coisa para. Por quê?
Porque a fé está errada. Certa vez um camarada manifestou o demônio porque a fé dele estava em guardar dia. Ele guarda dia e se achava especial, melhor que os outros, melhor que todas as outras pessoas, porque ele guarda dia. Nesse momento, ele substituiu Jesus pelo sábado. Porque ele se acha melhor que os outros, porque ele guarda o sábado, ele se acha santo, salvo porque ele guarda o sábado. Aí não, meu. Tá entendendo? A Coríntios 14 é bem claro, se não me engano, 13 ou 14 lá, Romanos 13, 14, aliás, é bem claro sobre esse assunto. Que o fraco na fé, ele come legumes. O fraco na fé guarda dias. O forte, todo dia é igual. É bem claro que o forte, tá entendendo? Então não é o dia. Só que ele lá fala para não condenar quem guarda. Mas ele não guardava porque ele guardava para buscar Deus. E não guardava como que, se achando especial na época, tá, o fraco na fé, na época ele guardava para buscar Deus. E não guardava como se fosse melhor e salvo, porque ele guarda um dia da semana. Seja qual for, o domingo, o sábado, o segundo, seja qual for. Então, aí as pessoas, elas, é um caminho largo. Você entende? Esse mesmo pregador, no início do ministério dele, ele perguntava por que ora por tanto crente manifesta o capeta. Ele saía evangelizando porta em porta e quando era irmão de igreja, pedia para ele orar e manifestar demônio. Ou uma coisa ou outra, ele era muito cheio de capeta ou os irmãos estavam errados. De acordo com a Bíblia, se uma pessoa tem capeta ela vem sobre mim, ele que tem que cair por terra. O meu Deus é maior. Então, a doutrina dela estava errada, a fé dela está até certa em acreditar, usar para acreditar em Deus, mas a doutrina da igreja dela estava errada. Ou da própria pessoa, às vezes a doutrina da igreja é correta, mas ela está lá como eu disse. Ela vai para a igreja e cria a tua própria verdade dentro da igreja dela. Dentro da igreja dela, ela faz uma igreja com ela mesma, né? Então, uma doutrina dela mesma. A igreja pregando certo, corretamente, mas ela está com a doutrina errada dentro dela. Doutrina é conduta de vida, o que é certo e errado você seguir e fazer, né? Já vê aqueles irmãozinhos assim, que falam, eu não sei não, o que está falando aí não é bem assim não. E faz reunião na casa dele separado, o pregador está pregando aí, o ancião está pregando, o ministro está pregando, está meio errado, sabe? Já conheceu alguém assim? Então, esse aí é perigoso, hein? Esse é perigoso. Um verdadeiro homem de Deus, se ele vai num lugar e está errado o lugar, ele sai quietinho, tá entendendo? Ele não faz briga com ninguém, tá entendendo? Ele respeita. Então, é interessante, importante nós entendermos que esse caminho largo não é os prazeres da vida, gente, que a gente pensa. Não é dinheiro, milionário. Não é isso não. Tá entendendo? O dinheiro pode ser também fazer parte. A orgia pode fazer parte. Não, mas é a maneira que você foi criado. A verdade que está em você. É essa que você tem que desfazer. A maneira de doutrina que você abraça como verdade está falsa. Essa daí que é o caminho, o quê? Que é fácil. Porque muitas das vezes as pessoas seguem igrejas hoje, não Jesus. Ela procura, ela vai numa igreja, vai em outra, vai numa igreja, vai em outra, vai em outra. Ela procura uma igreja que prega aquilo que ela tem como verdade. Não aquilo que Deus revelou para ela que é verdade. Ah, quem dera se fosse assim. Então ela procura uma igreja que prega o que ela quer ouvir. Não o que ela precisa, é aí que é o problema. É aí que está o problema. Está fundamentado nele, enraizado nele, uma mentira. Então ele interpreta Deus totalmente de forma errada. Segue a Deus totalmente de forma errada. A maneira dele seguir é perigosa. E vai ter surpresa mesmo quando morrer. Uma irmã certa vez disse para esse ministro que eu estava junto: 5 anos que eu sou cristão, o senhor impôs amor, orou por mim, manifestou um demônio. Mas por que? Eu sou batizada. Ué, mas você não crê que Cristo salva. Você tenta ter uma vida santa com teu cabelo, se acha melhor que os outros, por causa do teu cabelinho, por causa das vestes, por causa do círculo de oração. E você não crê em Cristo, que Ele salva você. Te perdoa do jeito que você está, do jeito que você é, e não pelo que você faz. Você entendeu? É o síndrome de herói, mano. A pessoa, ela quer se achar, ela quer ser aprovada por Deus, se sentir bem. É outra manifestação do síndrome de herói de forma diferente. Ela quer ser aprovada por Deus para ser abençoada. Não pode, gente.
Esse é o caminho interessante, é o caminho largo. Pensar, mudar o pensamento, mudar a maneira de pensar que está estabelecida em você, é difícil para você. Causa dores. Mudança causa dores. Vai mudar de uma cidade para outra, causa dor, sofrimento para todo mundo. Né? Você vai, a não ser que estiver fugindo, né, ou indo para uma empresa melhor, ganhar dinheiro melhor, aí vai ficar cheio de esperança. Mas alguém vai sofrer na família, que se for todos filhos, tal, que gosta de estar no lugar. A mudança causa dor. Aquela mudança de pastores, de obreiros, eclesiásticos, aquela de líder de igreja que está aqui, sai, entra outro, né? Aquele momento causa muita dor para as pessoas. Mudança causa dor. É o que Jesus está dizendo, a mudança causa dor. Né? É, a mudança, essa mudança é a porta estreita que você vai entrar. E que você não pensa que você vai entrar nela, já é outro ensinamento errado que ensinam, que é você vai ficar sofrendo, vai ser cheio de provas, cheio de dificuldade na vida, e isso aí que vai te levar para o céu, é normal. Não está dizendo isso o texto. Está dizendo que a porta estreita é uma ação mental, é da tua mente. Acontece tudo na sua mente, no seu coração, na sua alma, dentro de você. É uma mudança pessoal. É essa que é a porta estreita, acontece em você. Não é no teu exterior, é em dentro de você. E você entra então por essa mudança, você passa por essa mudança, rejeita a tua velha maneira de ser e começa a se revestir da nova maneira em Cristo, que Cristo criou, não você. Você não é herói, pô. Cristo é o herói aí. Cristo Jesus, a esperança da glória, ou melhor, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele é o herói. Aí ele entra em você, o conhecimento dele, a vida dele, né? E te transforma. Diz 1 Coríntios 1 e 2, 1 Coríntios 2, nós temos um ser criado, uma mente criada para nós, que é a mente que Cristo conquistou para nós, uma mente, um ser espiritual, e que nós devemos desenvolver, ele crescer, né? Usar a mente de Cristo, o pensamento de Cristo. Um novo ser foi criado para você. Uma nova roupagem espiritual foi criada para você. E que você entre por ela e comece a praticar. E como que é essa roupagem? Começa com uma simples oração. Deus, revela a tua palavra para mim, eu vou ler hoje, mas não com a verdade que está em mim. Eu quero com a verdade que está em você. É uma oração simples, luterana, né? Martim Lutero, 1 Coríntios 3,13, se eu não me engano. Né? Martim Lutero, ele era advogado, virou padre e tal, e ele queria encontrar, ele tinha um coração sincero, uma vida sincera? Não. Ele era um cara que via muita doutrina errada e seguia como suas verdades. Era um ser humano normal, corrompido. Mas, no momento de depressão que ele passou, seja qual for o motivo da depressão dele, não é bem esclarecido isso, mas ele esclarece pouco falando que é um momento de depressão. Ele ficou talvez doente, deprimido, ele buscou então uma verdade. Ele fez uma oração, ele lia a Bíblia, sabia da Bíblia de cor, vários versículos. Então, só que com a mente dele. Ele via a Bíblia, a interpretação dele. Mas naquele momento ele falou, fez uma oração, Deus, Coríntios 3,13, sem saber. Depois ele entendeu e ele pregou sobre isso. Desfaça da sua sabedoria para receber a sabedoria realmente de Deus. Então ele falou, Deus, revela a tua palavra para mim, não com meus olhos, a maneira que eu vejo, mas a tua maneira. E isso mudou a vida dele. E é isso que eu digo para vocês. Comece com essa oração e creia que Deus vai fazer. Creia. Escolher acreditar, todo mundo tem fé. Creia que Deus vai falar com você. Comece a ler a Bíblia. Esse é o princípio. E aí ele vai te levar para o caminho, vai causar mudança? Vai. Dor, aliás, vai. Uma dor porque você, naquilo que você não viu e tocou, você tem medo, aquilo que está escuro, ou aquela estado que você não entrou, você não conhece, é normal sentir medo, é isso que Jesus está dizendo. É estreito, mas é pela fé. Creia, continua lendo, continua orando. Separa um momento de oração todos os dias, de leitura, passa um pouquinho com Deus naquele momento, e isso vai transformar a tua vida. Aí você vai cair para Romanos 12, 1 e 2. A
apresentar teu corpo em sacrifício a Deus, né? Que é separar um momento para orar. E Romanos 12, 2, você vai passar pela metamorfose. Então, a transformação intelectual, transformação moral, transformação espiritual, a metamorfose, vai virar um metamorfo espiritual, não o metamorfo do Supernatural não, daqueles filmes da série, é um metamorfo espiritual, uma metamorfose, que o termo grego é metamorfose, é ser transformado para aquilo que Deus tem para você. Amém? Então, essa foi a mensagem de hoje. Espero que você entenda o que eu disse, que eu expliquei, para que você amadureça nesse versículo, para que você não entenda esse versículo de forma que transmitem para você, ou de forma que você, com a tua verdade, que você pensa que é. Aquilo que eu disse é a verdade desse versículo. Amém? É a verdade. Se você duvida até mesmo, peça a Deus. Deus confirma esse versículo. Se é verdade mesmo, porque eu não estou aceitando isso. Que o Senhor possa me esclarecer. Ele é poderoso para esclarecer para você. Amém? Fazer uma oração por você. Querido Deus, por vocês, abençoe essas pessoas que estão me ouvindo, Senhor. Salve aqueles que não são salvos em nome de Jesus Cristo. Leve-os ao arrependimento. Convença eles dos seus pecados. Querido Espírito Santo, transforma a vida deles. Muda a vida deles. Leva eles para essa transformação, para essa metamorfose. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada vida. Que o Senhor possa estar iluminando a mente deles, abrindo os olhos do Espírito, do entendimento dessas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, para que elas possam te compreender e compreender as Escrituras. Que o Senhor possa torná-las pensadoras. Que elas possam se tornar pessoas que pensam. Não pessoas que seguem, vai seguindo cegamente as coisas, mas pessoas que pensam. Dessa forma, pessoas que pensam, elas são transformadas e são mudadas, ó Pai. Abençoe essas vidas em nome de Jesus Cristo. Eu não sei o problema que essa pessoa está passando, a dificuldade, seja que ela está passando. Eu só sei que o Senhor é o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que muda a história dessas pessoas. O Senhor pode mudar, o Senhor tem poder. Para aquele que acredita, quando aquele que acredita no Senhor libera essa fé para o Senhor libera o teu poder. Então libera o teu poder. Libera o teu poder. Toca, abençoando, restaurando, transformando, mudando a vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu lhe peço. E te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo.